poder estar aqui hoje durante todo o dia. Mas fiquei sabendo que foram momentos bem bacanas, bem agradáveis, não é? Nós vamos dar sequência agora a esse tema. Hoje pela manhã, a Paula já falou aqui um tema muito importante, muito bacana. Eu falei para ela, quando ela me apresentou a mensagem, ela falou: pai, faz uma revisão aí, dá uma olhada. Eu falei: filha, todos os pais que têm filhos em idade para ingressar na faculdade deviam ouvir o que ia ser dito, né? E o que foi dito aqui nesta manhã. Porque tudo que foi dito aqui hoje é o que os seus filhos encontram na faculdade, né? E de tabela, eu acho que ela também nos orientou a como votar, não é? A pensar bem, né? Nós temos aí um grupo muito pequeno de pessoas que, na verdade, ditam de forma geral como que nós pensamos através da mídia, da educação e da política. E é um grupo que, infelizmente, a mentalidade não é cristã, não é? Por isso que a gente tem toda essa pressão em cima dos nossos jovens. Nós temos um tema, esse tema é a identidade, e eu vou pedir o Emanuel, é o Emanuel que está aí, né? Emanuel, que eu não sei se você consegue deixar os 2 versículos, que é o versículo tema, aí na tela. Pode deixar eles aí, tá? Quando eu pensei no que falar nessa noite, foi me dado um tema que é a identidade cristã, e na hora que eu comecei a olhar para a palavra de Deus, eu vi que o tema ele é muito vasto, e eu fiquei até confuso. Eu falei, por onde que eu entro para falar sobre identidade? Todos os textos são legais. Eu pensei no texto que foi proposto, eu pensei em alguns textos lá de Filipenses, eu falei, não, eu acho que eu devo... É o São Paulo que deve estar perdendo, Vitor, por isso que ele está incomodado desse jeito. Provavelmente é isso que está acontecendo. Ou então ele já está sofrendo por quarta-feira. Ele viu o pastor aqui, ele falou, malvadão. já está em sofrimento. Mas, Alexandre gosta. Mas vários textos na palavra de Deus. Então eu fiquei pensando, não, eu acho que a gente tem que ir lá em Gênesis, falar do início, porque ali está a nossa identidade. No final das contas eu pensei, sabe de uma coisa? Tanta coisa será falada aqui sobre identidade, como já foi falado ontem. O tema era quem eu sou. Não é? Hoje pela manhã, que foi o pluralismo e o secularismo, é isso? Mas tinha uma composição melhor o tema, né? Era pluralismo, secularismo, no dia a dia do cristão. Né? E me foi dado o tema identidade cristã, e eu pensei, eu acho que muita gente vai falar sobre identidade. Semana que vem nós vamos ver outros temas, então eu queria fazer desse nosso tempo aqui uma coisa fora do convencional. Então eu não vou fazer uma exposição da Bíblia aqui hoje, eu quero conversar sobre esse tema. Uma coisa muito temática. Se você olhar sobre a lente desse tema, se a gente olhar a Bíblia sobre a lente desse tema, você vai chegar a uma conclusão. Parece que a Bíblia, quase que toda, se não toda, de certa forma, ela fala disso, da nossa identidade. Desde o momento em que nós fomos criados, passando pelo momento da formação do povo de Deus, um povo peculiar, um povo com uma identidade em Deus, a gente vai ver que dali para frente tudo é trabalhado em torno disso, do que vai ser formado em você, do que vai ser formado através de você, e de como você precisa se diferenciar do mundo para que as pessoas consigam ver em você Deus. Essa é a ideia da identidade que a gente vê perpassando toda a Bíblia. E se a Bíblia fala o tempo todo da nossa identidade, nós estamos falando de um assunto sério, não é? Sério nos tempos bíblicos. Se você tem o costume de ler a Bíblia, coloca essa lente da identidade, você vai ver como que Deus, ele teve um trabalho incrível com o povo de Israel, no sentido da formatação de uma identidade que pudesse representar Deus, e sério nos dias de hoje,
Porque nós olhamos a igreja cristã, nós olhamos a igreja brasileira e nós não temos uma referência clara do que é que nós estamos vendo. Nós olhamos para as famílias cristãs e muitas vezes a gente não tem uma referência clara daquilo que nós estamos vendo. E às vezes nós conversamos com pessoas que professam a fé cristã e nós não entendemos muito bem a identidade cristã dela. Então era sério lá e é sério aqui hoje, não é? E talvez hoje mais sério ainda, mais sério do que nunca. O que mais nós ouvimos nos dias de hoje a respeito de juventude é o seguinte: nós estamos com uma geração perdida. Você já deve ter ouvido isso diversas vezes. Nós ouvimos muito a respeito de juventude a seguinte frase: eles não sabem quem são. Estou falando de juventude de um modo geral. A gente ouve muito falar de juventude no seguinte sentido: parece que a nossa juventude não sabe para onde vai, estão sem sentido, e estão buscando sentido aonde não há o menor sentido. Isso é o que a gente ouve a respeito de jovens. Então, esses dias, inclusive, eu ouvi uma fala que eu não me lembro de quem de fato me falou. Eu não sei se eu ouvi uma palestra e o palestrante falou isso. Eu não sei se eu ouvi isso dentro de casa. Eu não sei se, às vezes, foi algum de vocês que me disseram, que me disse isso aqui, né? Mas alguém me disse assim: quem diria que em pleno século XXI a humanidade estaria discutindo o que é ser uma mulher, o que é ser um homem? Já pensou nisso? Em pleno século XXI, a humanidade resolveu discutir quem é quem, como se a nossa identidade de fato estivesse diluída e perdida. Nós vivemos dias onde as pessoas não sabem quem são e elas estão buscando a sua identidade numa percepção distorcida da realidade. Então, uma realidade onde não há espaço para o Criador. Isso é um problema sério que nós estamos vivendo. As pessoas estão tentando buscar a sua identidade, elas estão buscando conhecer a si mesmo dentro da percepção distorcida de uma realidade, onde Deus, o nosso Criador, não tem espaço para ensinar para essas pessoas, para formatar nessas pessoas, para modelar nessas pessoas a identidade do próprio Criador em nós. Então não estranhe se o seu filho adolescente, por algum motivo, acaso ele foi visitar um amigo, ou então ele resolveu fazer uma festa do pijama lá na garagem da sua casa, e no dia seguinte ele achar que ele é um carro, porque ele se sentiu tão bem dentro daquela garagem, com cheiro de combustível, que no dia seguinte ele se sentiu um automóvel. E quando ele for falar com você, você fala: bom dia, filho. Não estranhe isso. Não estranhe se seu filho resolver contemplar a natureza. Essa semana eu visitei um irmão, ele não está aqui, o Gilbert, pelo menos eu não vi ele aqui hoje, e a Lilian. Eles moram lá em Santa Rita do Sapucaí, um lugar apaixonante, é um chalé maravilhoso, na beira de um rio, com um espaço enorme, maravilhoso. Tem cavalo, tem galinha da Angola, tem tudo lá, mó barato. E não estranhe se seu filho for num lugar desse, um dia os jovens resolverem fazer um churrasco lá, um acampamento, e você pegar o seu filho olhando a natureza, e no dia seguinte você vai dar bom dia para ele, ele está parado e não te responde. E você pergunta: o que houve, filho? Ele falou: estou me sentindo uma planta. Eu estou paradão porque eu estou me sentindo agora uma planta, sem identidade, sem uma referência. Você pensa que isso é brincadeira, mas há uns, eu não sei se 6 anos atrás ou 10 anos atrás, o que eu vou falar talvez você tenha conhecimento disso, mas um sujeito, se eu não me engano, nos Estados Unidos, porque de lá vem coisa boa, mas tudo que é ruim parece que vem de lá também, ele entendeu que ele era um cachorro. E não é um cachorro qualquer, ele resolveu viver como um dálmata. Então ele dormia numa casinha de cachorro, ele se vestia como um dálmata, ele comia como um dálmata, e para sua surpresa, a forma como ele eliminava do seu corpo aquilo que não fica em nós, era como um cachorro também. Então ele tinha uma fralda especial que ele usava para poder fazer isso dentro da casinha dele. E pensa que era um sujeito assim, não, ele trabalhava durante o dia como técnico de alguma coisa de luz, alguma coisa, ele era normal, era eletricista, igual o irmão. É eletricista assim.
Eletricistas é tudo pancado, né? Acho que ele tomou um choque do 220 e achou que era um cachorro. Tinha uma mulher, há um tempo atrás, que achou que era uma gata e vivia como ela, como uma gata. Então, essas coisas que a gente está falando parece estranha, mas está dentro da realidade da vida das pessoas. A crise de identidade, ela não está somente fora do povo de Deus. A gente está olhando para fora, mas essa crise de identidade também está presente dentro do povo de Deus. A Igreja de Cristo, ela está cheia de pessoas que não sabem quem são. Inúmeras pessoas ainda se perguntam, após anos de conversão, elas ainda perguntam: pastor, qual é o sentido da vida? Parece que não encontrou a sua identidade. Muitos crentes ativos na vida religiosa, alguns talvez ocupando cargos importantes nas comunidades evangélicas, ainda se perguntam qual a vontade de Deus para a minha vida. Isso, mesmo tendo lido inúmeras vezes, mais de 300 vezes, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, onde diz que a vontade de Deus é a sua santificação. Ela já leu isso aqui 300 vezes, mas ela continua perguntando isso a vida inteira. A consequência disso são igrejas que você não sabe definir. Você pode, por exemplo, entrar numa igreja americana e talvez até brasileira e se perguntar: eu estou numa igreja ou numa reve? Você pode entrar dentro de uma igreja brasileira ou assistir um culto no YouTube de uma igreja brasileira e se perguntar: será que eu estou num terreiro de candomblé ou dentro de uma igreja? Ou será que eu estou num arraial de festa junina? Será que eu estou numa festa de uma igreja evangélica, numa festa de uma igreja católica? Será que eu estou num baile funk ou num culto avivado? Essas são as consequências que nós temos quando uma igreja não tem uma identidade cristã. A crise de identidade é uma realidade dentro e fora dos círculos cristãos, e nós temos que enfrentar isso com coragem e cabeça erguida. Da mesma forma que às vezes a gente não entende a igreja, eu já tive essa experiência de olhar um culto no YouTube, num Facebook da vida, e demorar um tempo para tentar identificar de fato onde é que nós estávamos ali. E de chamar, de repente, minha esposa e falar assim: olha, me ajuda a identificar, ou só eu que estou com uma percepção distorcida disso aqui. A mesma coisa acontece quando nós encontramos pessoas que nós não conseguimos definir se nós estamos falando como uma pessoa convertida ou não. Às vezes é difícil saber. Ora, você conversa com ela e ela parece super espiritual. Ela parece uma pessoa de Deus, ela parece uma pessoa com muitas convicções cristãs. De repente ela saca uma de trás da orelha que você pensa: será que era aquilo mesmo? E de repente lá no Facebook me aparece um post do sujeito que você fica mais confuso ainda com aquilo que você vê. E a gente já não sabe muito bem com quem que a gente está falando. Muitas pessoas ainda têm dificuldades de compreender o que significa nascer de novo, que é uma das principais marcas da nossa identidade. Você viu o que a Karine falou aqui? O que você falou? Que a gente não renova a identidade, não foi isso, Karine? Que nós temos uma identidade definitiva em Cristo, que começa quando nós nascemos de novo, e muitas pessoas ainda têm dificuldade de compreender o que significa isso, nascer de novo. Ou até mesmo as palavras de Paulo lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, que foi o tema dos 50 anos aqui da nossa igreja, onde Paulo diz que ele deixou para trás, as coisas que para trás ficaram, e ele prosseguiu para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, ou seja, um divisor de águas na sua vida. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender esse marcador na vida dela. Esse dia em que ela se tornou uma outra pessoa, esse dia em que ela se tornou uma nova criatura, que ela não é mais aquela pessoa que ela era. Nasceu de novo. Foi carimbado nela uma nova identidade, uma identidade cristã. Entenda uma coisa. A nossa identidade, ela está diretamente ligada a Deus.
Você não consegue compreender a sua identidade à parte de Deus. Isso é impossível. Daí a confusão que nós temos de pessoas buscando identidade em tantos lugares e ela, no final das contas, não sabe quem ela é. Desculpe, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós encontramos o texto onde diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Nossa Deus, está horrível isso. E a nossa semelhança. Para piorar isso aqui, eu comprei uma abençoada polpa de uva. Cadê o Juninho? Viu, Juninho? Aquele lá no Ivan. Nossa, que troço gostoso é aquilo. E eu peguei aquela polpa congelada e bati no liquidificador, e é um troço de... até a cor fica divina, não é? Eu acho que piorou, viu? Mas eu tomei 1,5 litro daquele negócio. Nossa, que negócio gostoso. Se quiser, depois eu te dou um contato. Ele entrega na sua casa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali nós encontramos a nossa identidade. É Deus nos tornando alguma coisa parecida com Ele. Não tudo, nós não temos tudo de Deus. Nós não somos onipresentes, nós não somos onipotentes, nós não somos oniscientes. Mas Deus nos fez e comunicou com a gente alguns atributos importantes, como o amor, a inteligência, a bondade, a fraternidade, a misericórdia e tantas outras coisas que Deus transmite e comunica para nós, a ponto de nós sermos, de fato, representantes de Deus no mundo. O resultado da busca de uma identidade à parte de Deus é esse caos que nós estamos vivendo. A vida está um verdadeiro carnaval, onde cada pessoa veste a fantasia que quer, como nós vimos aqui nessa encenação. Cada um com a sua máscara, engessado dentro da sua própria realidade, buscando uma identidade fora do seu Criador, até que se encontra com Jesus Cristo. As máscaras caem e, de fato, Jesus faz dele quem ele realmente é em Cristo Jesus. A conversão a Cristo, dentre outras coisas, é a possibilidade dessa restauração da nossa identidade. Por isso que a gente fala de identidade cristã. Ou seja, quem eu sou a partir de Cristo? O que muda quando Cristo chega na minha vida? Isso, todo cristão precisa entender esse marcador. Alguma coisa mudou. Se você continua sendo a mesma pessoa depois da sua conversão, isso precisa ser questionado. Porque quando Cristo chega na vida da gente, muda tudo. Então a pergunta é: o que muda quando Cristo chega? Deus me criou para que o mundo veja em mim a sua glória, para que a criação me veja como um representante dele. Mas o pecado distorce essa identidade. Um dia eu conheci a Cristo, e a pergunta é: o que mudou? Você encontrou a sua identidade em Cristo? Ou você continua sendo o que você quer ser? Quando Paulo escreveu Gálatas capítulo 4, verso 19, ele disse que ele estava como que sofrendo dores de parto por aquela igreja, até que Cristo fosse formado na vida deles. Eles conheceram a Cristo, mas eles parecem que estavam sem identidade. E nos versos de 8 a 11, a gente não vai ler aqui, Paulo fala o motivo da sua preocupação. Eles estavam na igreja, mas eles estavam sem identidade. Será que hoje é diferente? Quantas vezes nós nos distanciamos da nossa identidade cristã? Como a Paula falou aqui hoje, quantas vezes o jovem chega na faculdade? Isso é incrível. Imagina que você fica com seu filho 18 anos da vida dele. Você tem uma perspectiva espiritual. Você tem uma perspectiva de vida. Você tem sonhos para a vida desse menino. Você fica 18 anos com ele e um dia ele entra na faculdade e não dá um ano. Todo aquele sistema educacional, né, tão pluralizado, tão secularizado, parece que forma a identidade dele em menos de um ano. A ponto de você olhar e falar: nosso Deus, como assim? Como que isso acontece? Não é? Então,
Quantas vezes nós voltamos, melhor dizendo assim, a ser aquela pessoa sem sentido e sem visão e sem identidade. Tudo muda tão rápido, tão de repente. O resultado disso é catastrófico. São cônjuges que não sabem o que é ser um cônjuge cristão. São trabalhadores que não sabem a sua identidade cristã no trabalho. São patrões que não sabem o que é ser empregadores cristãos. São jovens que entram nas faculdades e parece que eles nunca pertenceram a Jesus Cristo. Embora nasceram na igreja, trabalharam na igreja, sentaram nas cadeiras das escolas bíblicas dominicais, mas não chegaram a uma identidade cristã. Eu ouço muito pregadores famosos, é uma coisa interessante, eu tive agora, ouvindo outros que eu fui em convenção e tudo mais, é interessante quando o pregador pega a palavra e ele vai apresentar a família dele. E aí quando chega nos filhos, o peito estufa. E ele vai falar do filho e ele parte da profissão do filho. O filho é formado nisso, é um excelente isso. Começou outro dia na profissão, ali ele já é apresentado como o magnânimo na profissão. É incrível isso. É um excelente isso. Esses dias eu ouvi isso, né? Minha filha é excelente isso. Eu fiquei observando aquilo e observei 2, 3, 4 apresentando a sua família. E parece que a única coisa que não acontece é aquela palavra assim: esse aqui é meu filho crente. Esse aqui é meu filho que não interessa o que é a faculdade que ele faz, a profissão dele, mas ele é crente em Cristo Jesus. Você não vê isso. Hoje eu estava ouvindo minha filha pregar aqui, o coração do pai enche de alegria, e aquela vozinha falou assim no meu orelha assim: não se alegre por isso. A alegria tem que estar porque o nome da tua filha está escrito no livro da vida. Essa tem que ser a sua alegria. E não porque ela vem aqui dar uma palavra, né? E que palavra bacana. Legal, isso é consequência disso. Mas a maior alegria minha como pai, como crente em Jesus Cristo, é poder botar minha cabeça no travesseiro e ter a certeza de que o nome da minha filha está escrito no livro da vida. Então muitos jovens entram nas faculdades e parece que nunca pertenceram a Cristo. São os professores, são as ideologias, são os amigos que vão formar a identidade deles lá. E não a identidade cristã. Nós precisamos orar e formar jovens como Daniel, jovens como Timóteo, jovens como a serva de Naamã, jovens como Maria, jovens como Josué, jovens como João Marcos, pessoas que desde a sua juventude abraçaram a sua identidade em Deus e viveram a partir dessa identidade. O que significa identidade? Será que a gente pode falar de uma identidade? Se nós concordarmos com a maioria dos conceitos sobre significados de identidade, que diz que o conceito de identidade é utilizado para descrever algo que é diferente dos demais, nós podemos levantar uma série de perguntas. Quais são os caracteres que te conferem uma identidade de pai? Você que é pai, o que faz de você um pai? O que te define como um profissional? Na sociedade, quem você é? Como cristão, quais os elementos que definem você como um cristão? Outra informação importante sobre identidade é que ela é construída. Nós não chegamos pronto no mundo. Uma criança, até certa idade, ela não sabe nem quem ela é quando ela se olha no espelho. Às vezes o pai pega a criancinha, né? O teu tem quanto, Vitor? 1 e 4 meses, né? Às vezes o pai pega a criancinha e vai lá no espelho, olha lá o bebê, né? Assim, ele não sabe nem quem ele é. O seu filho, não sei se ele já falou eu acho que ainda não. Quando ele tem um senso do ego, do self, isso demora.
Ele não se vê dissociado nem da própria mãe. Até uma certa idade, ele não sabe nem onde ele começa, nem onde ele termina. É assim que a gente vem ao mundo, sem identidade nesse sentido, não é? E essa talvez seja a primeira lição que a vida nos dá em relação à nossa ligação com Deus. Nós também jamais deveríamos nos ver à parte de Deus. Assim como uma criança chega ao mundo e durante a vida ela constrói a sua identidade, nós também, ao nascermos de novo, nós temos condições de construir uma identidade em Cristo Jesus. O pecado trouxe uma dupla divisão em nós. A gente não consegue formar uma identidade a partir da nossa família, nós construímos nossa identidade a parte dos nossos pais e a parte de Deus. Muitos pais sofrem porque seus filhos não parecem nada com aquilo que eles imaginavam. Nada. Você lembra quando seu filho nasceu? Você projetou logo uma identidade para ele? Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho vai ser desse jeito, não é? Se é menino, as meninas vão ficar atrás dele, não é? Se é menina, ela vai esnobar todos os meninos, vai ter a profissão X, a profissão Y, o esporte isso, ele vai crescendo e ele vai trilhando um caminho, e você vai olhando para ele, poxa, não parece nada com aquilo que eu projetei. Ele criou uma identidade à parte da sua. Muitos pais sofrem por isso. No cristianismo não funciona assim. Quando nós nascemos de novo, nós ganhamos a oportunidade de construirmos a nossa identidade em Cristo. E é a partir do Evangelho que um cristão renasce como um novo indivíduo. Então, quando Paulo escreve Filipenses 3, ele dedica o capítulo 3 para falar o quanto ele estava equivocado quando ele se via como sujeito da fé, ou seja, como um crente em Deus, a partir da sua vida religiosa. Ele olhava para a sua vida religiosa, as coisas que ele fazia, e ele entendia, eu sou um crente, eu tenho uma identidade em Deus. Nicodemos foi um homem que se via, e todos o viam, como um excelente crente. Ele entendia que ele tinha uma identidade. Mas Cristo disse a ele que ele precisava de uma identidade nova. E essa identidade não devia ser a partir da religião, mas a partir de Cristo. Sabe por que muita gente se frustra com a igreja? Ou porque muitos jovens se desviam na faculdade? Porque as suas identidades cristãs, elas foram formadas tendo como base a religião e não a Cristo. É por isso que eu sempre digo a você, antes de você trazer seu filho para a igreja, leve ele a Jesus. Antes de você exigir que seu filho sente numa sala de escola bíblica dominical, isso é importante. Antes que você exija que o seu filho venha à igreja periodicamente, faça devocionais na sua casa, isso também é importante. Tudo isso é muito importante. Você precisa dedicar tempo para levar o seu filho a Cristo. São pessoas que olharam mais para a igreja do que para a cruz. E quando Jesus ensinou o Sermão do Monte, ele nos deu claros indícios dos elementos formadores de uma identidade, que são os textos que antecedem o texto tema. Ele vai dizer que os cristãos são os pobres de espírito, que reconhecem a sua dependência de Deus. Ele diz que os cristãos são aqueles que se entristecem pela sua situação e a do mundo diante de Deus. Eles são humildes, eles trabalham em prol da justiça, eles são misericordiosos, eles são puros de coração, eles são pacificadores, são fiéis a Deus e a sua palavra, são generosos quanto ao necessitado, oram por seus inimigos e estão mais preocupados com o reino de Deus do que com suas necessidades pessoais. Esses são os componentes da identidade cristã que Jesus nos dá no Sermão do Monte. E todas essas virtudes se constituem, na verdade, os construtos de uma identidade cristã. E a gente poderia citar tantos outros. Só que a nossa identidade, e a gente já está caminhando para o final, a nossa identidade cristã, ela está ligada diretamente ao nosso propósito e à nossa missão de vida. E esse propósito e essa missão só se torna real a partir da identidade. Por isso que ele vai dizer aí no verso 13, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como que nós vamos restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha.
Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Presta atenção numa coisa. Ninguém constrói uma identidade cristã à parte de Jesus. E ninguém atua como cristão no mundo à parte da sua identidade. Entendeu isso? Ninguém constrói uma identidade fora de Jesus Cristo. E ninguém atua como cristão no mundo verdadeiramente bíblico, dissociado, divorciado da sua identidade. Ou seja, nós não podemos ser sal e luz fora da identidade cristã. Se um jovem vai para uma faculdade sem que esses construtos estejam sedimentados na sua vida, ele vai receber outros construtores de identidade. Mas quando a identidade cristã está formatada, está sedimentada, foi construída, foi selada na vida dele, os outros construtores de identidade não têm lugar na vida dele. Assim é com todos nós. Nossa missão como Igreja de Cristo no mundo parte de uma concepção e de uma aceitação de quem nós somos em Cristo Jesus. É assim que nós brilhamos como luz. É assim que nós somos sal da terra. Aceitando aquilo que Jesus fez de nós e vivendo de acordo com a nossa identidade. Eu gostaria de concluir com algumas orientações práticas. Algumas orientações práticas. Primeira delas. Nossa Deus, gente, que horror isso. Eu sei que no final do culto você vai dizer assim para mim: pastor, faz um gargarejo com cravo, amassa uma cebola, dá 3 pulinhos, bebe. Já fiz isso tudo, tá, irmãos? Não tem jeito. Todo ano eu sofro com isso. Presta atenção, leia as Escrituras não apenas buscando consolo. Não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, mas não viva só disso. Leia as Escrituras buscando informações sobre a sua identidade. Quem a Bíblia diz que você é? Você tem que buscar nesse sentido. Tem hora que você vai lá ler o Salmo 23, o Salmo 91, não é? Tem hora que você vai lá no texto bíblico absorver algo que vai consolar o seu coração. Isso é normal. Mas a maioria das vezes a gente precisa ir lá para saber quem a gente é e para viver de acordo com aquilo que Deus fez em nós. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Segundo, aceite o que Cristo fez de você e viva direcionado por essa identidade. Aceite isso. Não adianta você brigar com quem você é. A gente tem que aceitar. E a maior prova da nossa aceitação é quando a nossa vida passa a ser direcionada pela nossa identidade. Então não importa onde eu esteja, se é dentro de casa, se é na igreja, se é na sociedade, se é numa faculdade ou numa escola, eu sei quem eu sou. Eu não preciso me fazer passar por uma outra pessoa para ser aceito pelo grupo. Eu já sei quem eu sou. Eu já fui aceito por Deus. Ele já fez uma obra em mim. Eu sei qual é o propósito da minha vida. Então não importa onde eu estou, eu sei quem eu sou. Terceiro, não se envergonhe de quem você é. Eu me lembro que quando eu me converti, eu nasci na igreja, mas me converti com 22 anos, 21 para 22 anos de idade. Já contei essa história aqui, né? E eu morava num conjunto habitacional, que condomínio é coisa muito chique, né? Lá era conjunto habitacional, no Rio de Janeiro. E a gente fazia, a igreja que eu era membro, que eu me converti, fazia muito culto ao ar livre. Sabe como é que é isso? A gente, domingo, 5 horas da tarde, reunia os crentes num determinado lugar,
que o diretor de evangelismo direcionava. A gente ia para uma caixa, com a caixa de som, aquela roda, e o coro comia. E a gente falava de Jesus, aquela coisa toda. Eu tinha acabado de me converter, fui para um culto desse, me deram o microfone e falaram, prega aí. E eu novinho, 21 anos de idade, 22 anos, jovem, né, tinha uma fama lá, andava com uns carros bacanas, né, aquela coisa, né, que não precisa a gente ampliar o conceito aqui, né? E de repente aquela rapaziada passava e via aquela roda, e quem que estava lá falando? Eu. O pessoal olhava e dizia, lá não é o cara, não é o cara. Se envergonhe de quem você é, se envergonhe do que Jesus fez por você. Às vezes o jovem chega na faculdade, ele vê tudo diferente, na escola, e numa tentativa de ser aceito por aquelas pessoas, ele abre mão daquilo que Jesus fez na vida dele. Ele abre mão da sua identidade, ele fica com vergonha. Fica não. E por último, mostre para o mundo a sua nova identidade. Mostre para o mundo quem você é. Deixe as pessoas verem você. Deixe as pessoas saberem quem você é. Deixe elas saberem que você nasceu de novo, que Cristo fez uma obra grandiosa na sua vida. Deixe as pessoas saberem que você se arrependeu dos seus pecados, que agora você não é um jovem, um adulto sem sentido, sem visão. Você tem um rumo, você tem um propósito de vida, você sabe aonde você quer chegar, você sabe das coisas. Você sabia que nesse sentido os animais são mais completos do que a gente? Um cachorro, você não precisa ensinar nada para ele de quem ele é. Ele sabe exatamente quem ele é, o que ele tem que fazer durante o dia e qual é o final dele. E por mais que você tente humanizar um pet, ele sempre saberá que ele é um cachorro. E o dia que você soltar ele, ele vai comer igual o cachorro, mesmo que você dê comidinha na boca dele. O animal é muito mais completo do que a gente. A gente fica procurando sentido nas coisas. Nosso sentido está em Deus. E o mundo precisa ver isso em nós. Nós resolvemos isso. Amém ou não, irmãos? Resolvemos isso em nós. Eu não amanheço na minha vida todo dia pensando, quem eu sou? Eu já sei quem eu sou. E além de saber quem eu sou, eu já sei até o que eu tenho que fazer. É incrível o que Deus faz com a vida da gente. Eu não me preocupo tão necessariamente com aquele tão sonhado futuro, mas em desfrutar do presente que Deus me deu, porque o futuro pertence a Ele. E seja lá como for, será sempre bom e sempre maravilhoso, porque Ele está lá o tempo todo. Amém? Vamos adorar o nosso Deus.